Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A novidade é o resultado do laudo pericial que estava sendo tão aguardado desde aquele trágico acidente no dia 11 de novembro. Você falava aí da colisão entre um trem de carga da Transnordestina e o metrô de Teresina, no qual esse acidente deixou 2 pessoas mortas, um servidor de cada companhia, um do metrô, outro também da Transnordestina. Na época havia muita dúvida sobre a causa do acidente. A Transnordestina acusava a companhia metropolitana de ter descumprido uma norma padrão. Ou seja, naquele dia a Transnordestina fazia uma manutenção na linha do metrô e o metrô só deveria retornar a circular por volta de 4 horas da tarde, e a informação é de que essa circulação teria reiniciado antes do horário previsto. Teria sido, portanto, uma falha de comunicação. O delegado Flávio Rangel, responsável por esse inquérito, falou hoje pela manhã sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A gente concluiu o procedimento, chegou realmente à conclusão de que o trem do metrô avançou, né, do ponto que ele deveria ter parado, que no caso era Guarita 1, né, segundo o que foi apurado, né, o controlador havia dado a licença ao trem para circular até o marco da Guarita 1, né, ou seja, ele deveria ter parado no marco da Guarita 1 e avançou, né? E isso, no nosso entender, foi o fator realmente que determinou o acidente envolvendo os 2 trens. Foi apresentado realmente áudios da conversa do controlador da empresa Transnordestina, né, logística, com o maquinista dessa empresa. Então a gente achou por bem, até para evitar que depois o Ministério Público pedisse, a gente achou por bem mandar esse material para a perícia, para ela constatar a veracidade do material, constatar a qualidade do material, como por bem também fazer essa degravação. Se o Ministério Público, que é o titular da ação, entender que faltou alguma coisa, entender que deva ser feita alguma outra diligência complementar, ele fará essa requisição e a gente dará cumprimento. Bom, delegado, então, aí confirmando que, na verdade, a causa desse acidente foi falha humana, teria sido provocada pelo maquinista. O maquinista morreu, o maquinista da companhia metropolitana, portanto, ninguém foi indiciado, mas ele ainda aguarda um laudo que atesta a veracidade desses áudios, da comunicação entre esses servidores, para, de fato, só depois encaminhar ao Ministério Público o inquérito. A gente vai conversar agora com o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, o Antônio Sobral, a respeito desse assunto. Bom, fechamento desse laudo comprovando a falha humana. Isso causou alguma surpresa ou bate com o que a sindicância da companhia, na verdade, também já vinha investigando? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, essa sindicância, esse relatório estava sendo levantado, ele, na realidade, estava colhendo provas e retratar o que ocorreu naquele dia, né, em que nós tivemos uma paralisação da composição do metrô a partir das 8h30 para que fosse realizado um determinado serviço com um trem de lastro na linha e que o trem do metrô retornaria a essa mesma linha após a saída desse trem de lastro. E, infelizmente, quando o trem do metrô entrou na linha, esse trem de lastro ainda estava na linha, uma linha que é uma linha singela e que ocorreu esse acidente. Então, esse relatório, ele retratou tudo o que ocorreu naquele dia, desde o levantamento que foi feito nas máquinas, na via permanente, no sistema de comunicação e as gravações que foram realizadas pelos controladores de tráfego, para que a gente possa analisar com toda certeza o que realmente aconteceu naquele dia. E como esses levantamentos, essas perícias, não houve qualquer problema, ou não existia qualquer problema nas máquinas, na linha ou no sistema de comunicação, a gente está fazendo uma avaliação preliminar que realmente o que determinou o acidente foi uma falha humana.
Agora é estranho, porque esse maquinista ele tinha 25 anos de profissão, na verdade, era um profissional bastante experiente na área que atuava. Nesses áudios a que vocês tiveram acesso, fica claro essa motivação do porquê que ele teria avançado a linha, o bloqueio, sem antes ter essa confirmação da Transnordestina? Bom, veja bem, como você falou, ele tinha 25 anos que trabalhava aqui na empresa. E também nesses 25 anos a gente sempre teve o compartilhamento dessa linha entre a companhia do metrô, antigamente com a rede ferroviária e hoje com a Transnordestina. E esses cruzamentos sempre foram feitos quando o trem do metrô estava no ramal da Praça da Bandeira ou no Grande Tararé, que são linhas exclusivas, de tal maneira que não houvesse um tráfego comum ao mesmo tempo nesta linha. E isso sempre funcionou ao longo de todo esse período. E, em função de serviço, quando o trem do metrô foi parado, o outro só retornaria, no caso o metrô, quando esse trem não estivesse na linha. Então, o que a gente está também analisando aqui na companhia do metrô todos esses documentos, essas perícias, essas gravações que não foram entregues, para que a gente possa realmente entender o que realmente ocorreu, não só ocorreu, o que motivou os acontecimentos que resultaram nesse acidente. Rapidamente, diante dessas constatações, que providências devem ser tomadas, tanto em relação à família das vítimas, como também possíveis mudanças para evitar novos acidentes dessa dimensão? Bom, a primeira providência foi muito simples. Era como havia sido determinado na realização do serviço. Quando foi feito esse serviço nessa data de 11 de novembro, ficou determinado que o metrô ficaria na oficina de manutenção ou garagem e que só retornaria quando o trem de serviço retornasse àquela mesma parte de manobra ou garagem. E que não seja feita uma licença ou liberação até um ponto intermediário, como foi feito nesse acidente. Na realidade, houve uma saída do trem do metrô da torre de controle para um ponto intermediário, que no caso, o que a gente chama aqui de Guarita 1, que é uma chave de manobra em que tem a ligação de uma linha com a outra. E que, embora seja um ponto de bloqueio, não estava bloqueado. Ele estava livre para que o maquinista pudesse entrar. Se ele tivesse bloqueado, o maquinista teria parado para que ele efetivasse o desbloqueio. Embora seja um ponto de bloqueio, ele não estava bloqueado. Então... Só um minuto, o Amadeu tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu. Só para a gente entender aqui rapidinho a situação. Foi falha humana de quem? De quem foi a falha humana? Bom, Amadeu, o que a gente vai fazer em relação a todos os elementos que a gente recebeu, não só a parte de documento, como gravações, é determinar quais foram as falhas humanas que ocorreram e qual foi a falha determinante. Porque, na realidade, num processo desse, o que a gente está imaginando é que não tenha sido apenas uma determinada falha. Ela deve ter ocorrido uma sucessão de falhas, ou pequenas falhas, em que houve uma determinante para que ocorresse o acidente. Mas já a comprovação de que, por um lado, o maquinista avançou esse bloqueio e, por outro, o senhor falava agora há pouco que, na verdade, esse bloqueio, aliás, o maquinista teria avançado sem antes ter a confirmação da Transnordestina de que o trem de carga não estaria mais na linha, mas, por outro lado, esse bloqueio, na verdade, ele estava livre. Então, pode ter havido falha de ambas as partes? Com certeza, é isso que a gente vai analisar, todos esses documentos e essas gravações e a sequência dos acontecimentos. Quando você me falou quais providências serão tomadas, a primeira foi muito simples. Já está determinado, como sempre foi determinado, que o trem do metrô só entre ou saia da oficina quando o outro trem retornar. Então esse é um ponto já que já foi novamente ratificado. Ou seja, enquanto tiver um trem aqui, o do metrô não vai entrar em nenhum ponto intermediário. Ele só vai entrar na linha quando o outro chegar na mesma instalação de oficina. Então essa foi a primeira providência. E as outras é que a gente está fazendo agora
um entrelaçamento com a Transnordestina com relação à comunicação, que a gente tem a visualização não só do nosso trem, como deles também e vice-versa, eles têm o do nosso. Porque hoje eles têm no centro de comando dele a visualização das máquinas dele e a gente tem a visualização dessa máquina. Então a gente está integrando os programas para que os dois tenham a visualização das duas máquinas para que se possa ter uma segurança mais eficiente no sistema. Quero agradecer, então, o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, Antônio Sobral, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Amadeu.